Imagine que você tem uma pilha de livros e tem que ordenar eles em ordem alfabética. Bom, o computador precisa fazer isso o tempo todo. Até pode parecer uma tarefa simples. A diferença de você fazer isso manualmente e com o computador é que o computador possui diversos tipos de algoritmo de ordenação que tem seus prós e contras. Apesar das linguagens modernas hoje em dia ter funções que fazem todo o trabalho duro para você, isso não pode ser uma desculpa para você se escorar, principalmente quando você tem uma entrevista técnica e você não tem esse tipo de função na linguagem que eles pedem. No vídeo de hoje a gente não vai apenas implementar esses algoritmos de ordenação, mas também vamos visualizar eles graças a um projeto chamado Sound of Sorting. Se você está se preparando para uma entrevista técnica, o vídeo de hoje vai te ajudar com isso. No primeiro algoritmo vamos olhar para o Bubble Sort, que na minha opinião é o mais simples de ser implementado. Primeiro a gente começa com um loop, percorrendo o vetor todo. Dentro dele fazemos outro loop do tamanho do array menos o elemento atual. Dentro desse segundo loop trocamos os elementos de ordem, comparando o atual com o próximo. E se o da esquerda é maior do que o da direita, então precisamos trocar de lugar, para que a ordenação continue. E se o processo continuar, vamos percorrer o vetor inteiro e é assim que ele vai ficar. Apesar dele ser simples e intuitivo de se implementar, ele não é recomendado para programas que precisam de velocidade e opera com uma quantidade elevada de dados, pois a complexidade desse algoritmo é de ordem quadrática, que conforme o tamanho do vetor for aumentando ele vai ficando cada vez mais lento. Outro exemplo fácil é a Insertion Sort. Ele cria um vetor ordenado inserindo um elemento de cada vez. Nós também começamos com um loop, porém dessa vez no elemento 1, ou na segunda posição. Dentro dele criamos variáveis para o elemento atual e o anterior. Enquanto o elemento anterior for maior do que o valor atual, nós movemos o anterior para a direita. Então vamos para a esquerda, onde encontramos o elemento que é menor, e nesse lugar podemos inserir o elemento atual. E é assim que ele vai ficar. Como a gente possui um loop dentro do outro, ele também pode ser lento igual ao Bubble Sort. A vantagem é que se o vetor estiver quase ordenado, ele vai ser extremamente rápido. Outro algoritmo simples de ser implementado é o Selection Sort. Ele funciona encontrando o menor elemento no vetor e trocando com o elemento no início, e assim repetindo até ficar totalmente ordenado. Mais uma vez nós começamos percorrendo o vetor completo. Dessa vez nós procuramos o menor valor no vetor. Se o menor valor não for igual ao valor atual, nós trocamos os elementos colocando ele na posição correta. Visualmente ele fica assim. O tempo de execução do Selection Sort também é quadrático. Igual aos anteriores, ele também vai ficando lento conforme o tamanho do vetor. O Merge Sort é um algoritmo que usa uma técnica chamada divisão e conquista. A ideia é dividir o vetor em dois, ordená-lo separadamente e depois juntar. Primeiro nós precisamos de uma função recursiva, que vai encontrar o meio do vetor. Aqui precisamos parar o loop caso o vetor seja menor do que 2. Daí então vamos dividir ele, usando a função splice. Depois vamos chamar a mesma função nas duas metades. Para isso funcionar, precisamos criar uma função que ordena os vetores. A função merge de fato vai fazer a ordenação, percorrendo as duas metades do vetor simultaneamente, comparando os valores e adicionando eles em ordem ao novo vetor. Depois disso, ela retorna os dois vetores em um só ordenado. Então, se tudo der certo, teremos algo parecido com isso. Apesar de ser um pouco mais complexo de implementar, é muito mais rápido do que as anteriores. E as linguagens modernas utilizam essa abordagem como na função sort em JavaScript. O problema de ordenar múltiplos vetores é que isso requer uma quantidade muito grande de memória. Para evitar isso, temos o Quicksort, que é uma alternativa similar. Ele também utiliza a técnica dividir e conquistar, porém ele usa um elemento pivô que cria vetores que são ordenados recursivamente. Primeiro verificamos o tamanho do vetor se ele é menor ou igual a 1. Então escolhemos um elemento pivô no vetor. Então dividimos eles utilizando a função filter, para filtrar os elementos que são menor do que o pivô do lado esquerdo e os elementos que são maiores do lado direito. Agora, recursivamente, nós ordenamos o vetor inteiro. Dependendo da linguagem que for utilizada, ele pode ser implementado de outra maneira mais eficiente do que essa.
próximo algoritmo nós temos o Radix Sort. Ele é um algoritmo rápido e estável. Ele pode ser usado para ordenar itens que estão identificados por chaves únicas. Cada chave é uma cadeia de caractere ou um número. Ele também pode ordenar inteiros processando dígitos individuais. Como os inteiros podem representar strings compostas de caracteres como nomes ou datas, ele não é limitado apenas em inteiros. O código pode ser um pouco complexo, porque precisamos separar os elementos do vetor em 10 espaços, um para cada dígito. E dentro desse vetor de tamanho 10 fazemos outro loop que vai olhar para cada um desses espaços, chamando uma função para encontrar o número naquele lugar indo de 0 até 9, que retorna algo que chamamos de baldes e são combinados de volta no vetor original. O mais doido aqui é que não acontece uma comparação direta. Ele classifica os elementos com base nos seus dígitos individuais, sem comparar diretamente os valores completos. Essa implementação é chamada de LSD, ou dígito menos significativo, mas também é possível usar uma forma chamada MST, ou dígito mais significativo, que resulta em uma ordenação desse jeito. Por último e não menos importante, temos o Bogosort, que é o melhor algoritmo já criado. Isso se você tiver tempo infinito. Imagine que você tem um baralho e fica embaralhando até uma hora ele ficar na ordem. Isso vai demorar uma eternidade. Para implementar é simples. Basicamente vamos percorrer o vetor inteiro, embaralhar, depois vamos verificar se ele está ordenado. Se ele estiver ordenado, retornamos o verdadeiro. Caso contrário, ele embaralha de novo e assim por diante. Caso você seja uma pessoa muito sortuda, ele vai ser ordenado de primeira e o código vai retornar numa maravilha como essa. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Cada algoritmo tem suas vantagens e desvantagens. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E no final de contas, isso é basicamente inútil no mundo real. Então até a próxima.